orar, senão eu oro. Começou a gravar. Vamos orar então. Ó Senhor Jesus Cristo, amado Deus e Pai que estás nos céus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, colocamos diante de Ti a nossa vida, Senhor, pedimos a Tua mercê, a Tua misericórdia, nesta noite, que o Senhor possa estar nos dirigindo, nossos estudos, Senhor, esvazia-me de mim mesmo, enche-me do Teu Espírito Santo, fala, unge-nos, capacita-nos, Senhor. São bastante as barreiras interiores que nós precisamos vencer e requisitamos a Tua palavra para receber de Ti todo alento, todo sustento, toda direção, toda transformação que ela pode fazer em nós, que ela possa estar executando agora, no que diz respeito à Tua vontade, Senhor, para nós nesse dia. Que o Senhor esteja tocando o nosso coração, não nos deixe isento das transformações, das mudanças que precisamos. Abençoa nossa mente, sentimentos, pensamentos, renova, Senhor. Tire os vícios da nossa mente e nos dê uma condição nova de pensar, de sentir, de agir, que seja agradável a Ti pelo Teu Espírito Santo. Abençoa essa live e todos os estudos que vamos fazer nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje eu recebi o livro do Gênesis, que eu publiquei pela Amazon, e eu fiquei surpreendido com a qualidade da publicação da Amazon. Deixa eu só pegar ali para a minha mãe. Vamos ver se ela libera, só para mostrar para os irmãos como ficou muito bonito. Então, esse aqui é o livro que eu escrevi do Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, e aqui veio pela Amazon, uma impressão muito bonita em cores. Nossa, eu fiquei muito satisfeito com essa impressão aqui. Eu já tenho uma edição nova, com algumas coisas a ser acrescentadas aí. Estou esperando a situação melhorar para eu continuar editando esse livro aí. Bom, então vamos lá. Nós vamos ver hoje o capítulo 12 de Gênesis. E vamos acompanhar também a história de Abraão pelo livro de Jazer. Então aqui nós temos a parte que está escrita na Bíblia, né? E eu coloquei uma frase aqui, que qualquer história na Terra é parte de uma história do céu. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco através dessa parte da palavra, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Levou-se ali para a montanha do lado oriental de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. Depois a gente volta e eu explico esses mapas aí, o que é.
E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão a esta, é sua mulher, e matar-lhe-ão a mim, e a ti guardarão em vida? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor a ela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então Faraó chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por mulher. Agora, pois, eis que tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher a tudo que tinha. Então, aí tem uma versão agora do livro de Jazer, onde nós temos uma história do mesmo relato dessa situação que foi vivida no Egito, né? Aqui escrita de um outro autor. E tomou para Abraão seu filho e seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua genra, a mulher de seu filho Abraão, todas as almas de sua casa, e saiu de Ur, Casdim, para ir à terra de Canaã. Eles chegaram tão longe à terra de Harã, eles permaneceram lá, pois era muito boa para o pasto e de suficiente extensão para aqueles que os acompanhavam. E o povo da terra de Harã viu que Abraão era bom e reto diante de Deus e dos homens, e que o Senhor seu Deus era com ele, e algumas pessoas da terra de Harã juntaram-se a Abraão, e ele ensinou-lhes a instrução do Senhor e os seus caminhos. E estes homens permaneceram com Abraão em sua casa, e eles aderiram a ele. Abraão permaneceu na terra de Harã 3 anos, e o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te trouxe diante de Casdim Ur, e entreguei-te das mãos a todos os teus inimigos. E agora, portanto, se tu deres ouvidos à minha voz, e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, então farei teus inimigos cair diante de ti. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e eu enviarei a minha bênção sobre todas as obras das tuas mãos, e nada te faltará. Levanta-te agora, toma tua mulher e todos os pertencentes a ti, e vai para a terra de Canaã e permanece lá. E eu lá te serei por Deus e te abençoarei. E Abraão se levantou e tomou sua esposa e todos os pertencentes. Ele foi para a terra de Canaã, como o Senhor tinha dito a ele. E tinha Abraão 50 anos de idade quando ele passou a Harã. E Abraão chegou à terra de Canaã e habitou no meio da cidade. E lá armou sua tenda entre os filhos de Canaã e os habitantes da terra. E o Senhor apareceu a Abraão quando ele veio para a terra de Canaã e disse-lhe: Esta é a terra que tenho dado a ti e a tua descendência depois de ti para sempre. E eu farei a tua descendência como as estrelas do céu, e eu darei à tua descendência por herança todas as terras que vês. E Abraão construiu um altar no lugar onde Deus havia falado com ele. E Abraão invocou o nome do Senhor. Naquele tempo, ao final de 3 anos de residência de Abraão na terra de Canaã, no ano em que Noé morreu, o ano 58º de Abraão, e todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E Abraão habitou na terra de Canaã, ele, sua mulher e todos os pertencentes dele, e todos aqueles que o acompanharam, juntamente com aqueles que se juntaram a ele, do povo da terra. Mas Naor, irmão de Abraão, e Terá, seu pai, e Ló, filho de Harã, e todos seus pertencentes preferiam habitar em Harã. No 5º ano de habitação de Abraão na terra de Canaã, as pessoas de Sodoma e Gomorra e de todas as cidades da planície se revoltaram contra o poder de Kedorlaomer, rei de Elão,
pois todos os reis das cidades da planície tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, e deu-lhe um posto anual, mas naqueles dias, no 13º ano, eles se rebelaram contra ele. E no 10º ano de habitação, Abraão na terra de Canaã, houve guerra entre Nimrod, rei de Sinar, e rei Quedorlaomer, de Elão. Nimrod veio para lutar com Quedorlaomer para dominá-lo, pois Quedorlaomer era naquele tempo um dos príncipes do exército de Nimrod. E quando todas as pessoas da torre foram dispersas, todas aquelas que não pereceram foram espalhadas pela face da terra. Quedorlaomer foi para a terra de Elão e reinou sobre ela e se rebelou contra o Senhor. E naqueles dias em que Nimrod viu que as cidades da planície haviam se rebelado, ele veio com orgulho e raiva para a terra contra Quedorlaomer. Nimrod reuniu todos seus príncipes e reis, mais de 700 mil homens, e foram contra Quedorlaomer. Quedorlaomer saiu para encontrá-lo com 5.000 homens, e eles se prepararam para a batalha no vale de Babel, que é entre Elão e Sinar. E todos os reis lutaram lá, e Nimrod e seu povo. Opa! Eu errei aqui, apertei errado aqui, o irmão Celiano. Oh, meu Deus. O irmão Celiano entrou e eu apertei errado. Vamos ver se ele tenta de novo. Irmão Celiano, desculpa aí, eu apertei errado. Pode tentar entrar de novo? Ô, irmão Celiano, entre novamente aí que eu apertei errado aqui. Vamos ver se ele entra novamente. Ai. Vamos ver se ele entra de novo. Bom, voltando aqui. Nós estávamos. Aqui. Vamos ver se ele entra de novo. Esse celular... Passando Jesus, irmão Celiano. Esse celular aqui meu é estranho. Você põe ele numa posição, ele não gosta, ele vai escorregando, escorregando. Na hora que eu fui apertar o dedo, ele escorregou e eu errei a posição do dedo. E que eu deixo o celular para dar permissão para entrada e o outro para... Amém. E o outro para ver. Bom, então nós estávamos aqui. E naqueles dias em que Nimrod viu que as cidades da planície haviam se rebelado, ele veio com orgulho e raiva para a guerra contra Quedorlaomer. E Nimrod reuniu todos seus príncipes e reis, mais de 700 mil homens, e foram contra Quedorlaomer, e Quedorlaomer saiu para encontrá-lo com 5.000 homens, e eles se prepararam para a batalha no vale de Babel, que é entre Elão e Sinar. E todos os reis lutaram lá, e Nimrod e seu povo foram derrotados diante do povo de Quedorlaomer, e caíram dos homens de Nimrod cerca de 600 mil. E Mardom, filho do rei, caiu entre eles. Nimrod fugiu e retornou em vergonha e desgraça para sua terra, e ele ficou sob sujeição a Quedorlaomer por um longo tempo. E Quedorlaomer voltou à sua terra e enviou os príncipes dele para os reis que habitavam em torno dele, Arioque, rei de Elazar, Amarezei, de Goim, e fez um pacto com eles, e todos eles eram obedientes aos seus comandos. E foi no 15º ano de habitação de Abraão na terra de Canaã, que é o 70º ano de vida de Abraão, que o Senhor apareceu a Abraão nesse ano. Disse ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur de Casdim para te dar a terra para herança. Agora, pois, anda diante de mim, sê perfeito e guarda os meus mandamentos,
porque a ti e a tua semente darei esta terra por herança, desde o rio Mitzraim até o grande rio Eufrates. E verás a teus pais em paz e em boa idade, e a quarta geração deve voltar aqui nesta terra, e herdá-la para sempre. E Abraão construiu um altar, e ele invocou o nome do Senhor que lhe apareceu, e ele trouxe sacrifício sobre o altar ao Senhor. Naquele tempo, Abraão voltou e foi para Harã para ver seu pai e sua mãe, e a casa de seu pai. E Abraão e sua esposa e todos seus pertencentes, e retornaram a Harã, e Abraão habitou em Harã 5 anos. E muitos dos povos de Harã, cerca de 72 homens, seguiram Abraão, e Abraão ensinou-lhes a instrução do Senhor e seus caminhos, e eles ensinou-lhes a conhecer o Senhor. E o Senhor apareceu a Abraão em Harã e disse: Eis que eu te apareci há 20 anos, dizendo: Sai da tua terra natal e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, para dá-la a ti e a teus filhos, pois lá eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, pois, levanta-te e sai deste lugar com a tua esposa e tudo que pertence a ti, também, cada um nascido em tua casa, e todas as almas juntas em Harã, e sobe para voltares à terra de Canaã. E Abraão levantou-se e levou sua esposa Sarai e todos os pertencentes dele, e todos os nascidos em casa, e as almas que eles tinham juntado em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E Abraão voltou para a terra de Canaã, de acordo com a palavra do Senhor. E Ló, filho de seu irmão Harã, foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele saiu de Harã para voltar à terra de Canaã. Ele veio para a terra de Canaã, segundo a palavra do Senhor a Abraão. E ele armou a sua tenda e habitou na planície de Manre. E com ele estava Ló, filho de seu irmão, e tudo o que lhe pertencia. E o Senhor novamente apareceu a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E lá ele construiu um altar ao Senhor que lhe apareceu, que está ainda hoje nas planícies de Manre. Agora vai entrar a parte do faraó. Aqueles dias havia na terra de Sinar um homem que era entendido em toda a sabedoria e de bela aparência. Mas ele era pobre e indigente, seu nome era Ricaion, e vivia com dificuldades para encontrar sustento. E ele resolveu ir para o Egito de Osíris, filho de Amnon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos para criá-lo e dar-lhe instrução, e assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei, e os habitantes do Egito disseram o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito que ele vivia no seu palácio real, e era visto no exterior apenas um dia do ano, e depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante do rei naquele dia para obter seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume do rei no Egito, e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. E à noite Ricaion saiu ao encontro a uma casa em ruínas fora da cidade. Ficou ali toda a noite, com amargura de alma e com fome e sono, e foi removido dos seus olhos. Ricaion pensava para si mesmo: o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele poderia sustentar-se lá? E ele levantou-se de manhã e, caminhando, encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes, com as quais forneciam os habitantes. Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade. Mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e era como um cego entre eles. E foi apanhando legumes para vendê-los para seu sustento. Os outros todos juntos o enganaram e ridicularizaram, e tomaram os vegetais deles e deixaram sem nada. E levantou-se de lá com amargura de alma e foi para casa, suspirando, em que ele tinha permanecido todas as noites antes. Ele dormiu lá a segunda noite. Naquela noite, novamente, ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome. Ele concebeu um esquema e como iria agir. Ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente e contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos. E ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá, e ordenou-lhes, dizendo: Assim diz o rei, fortalecei-os e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui até que 200 moedas de prata sejam dadas, e então poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano.
E em 8 meses, Ricaião e seus homens se reuniram grandes riquezas de ouro e prata, e Ricaião comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens deles de cavalo e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaião e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: possa viver o rei viver para sempre. O que esta coisa faz na cidade para conter os servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado, até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos? Sim, mesmo nos dias de Adão, até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo? Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não apenas isso, mas de entre os mortos também tu cobras imposto. Espera só um pouco. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso. Toda a cidade está em ruínas, e tu não sabias disso? Não sabes isso? E quando o rei ouviu tudo que ele tinha falado com ele, ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele, neste caso porque ele não sabia nada disso. E o rei disse: quem é onde que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra, sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. E lhe disseram todas as obras de Ricaion e seus homens. E o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a eles. Ricaion levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pôs-lhes em cavalos e enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro, e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele. E o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaion e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou o rei, maravilhou-se dele, e quando Ricaion se sentou diante dele, perguntou sobre todas as suas obras. E Ricaion falou-lhes todas as suas palavras sabiamente ante o rei e seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou graça em seus olhos, e ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que amaram muito. O rei respondeu e disse: Ricaion, teu nome não deve mais ser chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou o seu nome Faraó. O rei e seus súditos amavam Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion, Faraó, prefeito às ordens de Osíris, rei do Egito, e Ricaion, Faraó, governou sobre o Egito e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osíris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer sua aparição. E Faraó Ricaion ardorosamente usurpou o governo do Egito e exigiu um imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion, Faraó. E eles fizeram um decreto de chamar Faraó a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados de Faraó até este dia. Agora vai entrar a parte do Abraão no Egito. Nesse ano houve uma grande fome em toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não poderiam ficar por conta da fome, que era muito grave. Abraão e todos os pertencentes a ele se levantaram e foram para o Egito por conta da fome. E quando eles chegaram no ribeiro de Mitzraim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. Abraão e Sarai foram andando à beira do riacho Mitzraim, e sua esposa Sarai era muito bonita. E Abraão disse à sua mulher, Sarai: visto que Deus se criou com um belo semblante, tenho receio que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor a Deus neste lugar. Assim tu farás se te perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo, e que possamos viver e não seremos condenados à morte. Abraão ordenou mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por conta da fome. Também seu sobrinho Ló ordenou, dizendo: se os egípcios perguntarem sobre Sarai,
dirás que ela é irmã de Abraão. E ainda contudo Abraão não descansou, mas ele tomou Sarai, a colocou num baú e escondeu-a entre seus pertences, pois Abraão estava muito preocupado com Sarai por conta da maldade dos egípcios. Abraão e todos que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro de Mizraim e foram para o Egito. E mal eles tinham entrado nos portões da cidade, quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dai o dízimo ao rei do que vocês possuem, então vocês poderão ir para a cidade. E Abraão e aqueles que estavam com eles assim fizeram. E Abraão, com as pessoas que estavam com ele, foram para o Egito, e quando eles entraram, trouxeram a caixa que Sarai estava escondida, e os egípcios viram o cesto. E os servos do rei se aproximaram de Abraão, dizendo: que tu tens aqui neste cesto que nós não vimos? Agora abre o cesto e dá o dízimo ao rei, que tudo que ela contém. Então disse Abraão: este cesto eu não vou abrir, mas tudo que vocês pediram por ele, eu vou dar. E os oficiais de Faraó responderam, dizendo: é um baú de pedras preciosas, dai-nos 1/10 do mesmo. E Abraão disse: tudo que vocês desejarem darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Abraão e atingiram o cesto e abriram com força, e olharam que uma bela mulher estava no cesto. E quando os oficiais do rei viram Sarai, foram golpeados com admiração pela sua beleza. E todos os príncipes e servos de Faraó se reuniram para ver Sarai, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e disseram ao Faraó tudo o que tinha visto, e eles elogiaram Sarai ao rei. E Faraó ordenou que ela fosse buscá-la. E a mulher foi trazida diante do rei. E Faraó viu Sarai e lhe agradou muito. E ele se maravilhou com a sua beleza, e o rei alegrou-se muito em sua conta. E deu presentes para aqueles que lhe trouxeram a boa notícia, trouxeram a notícia sobre ela. E a mulher foi então levada para a casa de Faraó, e Abraão ficou aflito por conta de sua esposa. E ele orou ao Senhor para libertá-la das mãos de Faraó. E Sarai também orou naquele momento e disse: Senhor Deus, tu disseste ao meu senhor Abraão: sai da tua terra e da casa de seu pai para a terra de Canaã, e tu prometeste que nos abençoaria se andássemos nos teus mandamentos. E agora é isso que temos feito, o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra e as nossas famílias, nós fomos para uma terra estranha, para um povo que nós não temos conhecido antes. Nós viemos para esta terra para evitar a fome, e neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos e salva-nos da mão do opressor, e faz-me bem por causa da tua misericórdia. E o Senhor ouviu a voz de Sarai, e o Senhor enviou um anjo para livrar Sarai do poder de Faraó. E o rei entrou e sentou-se diante de Sarai, e eis que o anjo do Senhor estava de pé sobre eles. E ele apareceu para Sarai e disse: não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. O rei se aproximou, Sarai e disse: quem é o homem que te trouxe? E ela disse: ele é meu irmão. E o rei disse: compete-nos a fazê-lo grande, para elevá-lo e fazê-lo todo o bem que tu mereces de nós. E naquela época o rei mandou a Abraão prata, ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens e servas, empregado doméstico. E o rei ordenou que Abraão fosse trazido, e ele sentou-se no tribunal da casa de rei. E o rei a Abraão muito exaltou naquela noite. E o rei aproximou-se para falar com Sarai, e ele estendeu a mão para tocá-la. E foi quando o anjo o feriu muito. E ele ficou apavorado, e ele se absteve de alcançar ela. E o rei chegou perto de Sarai, e um anjo o feriu. E agiu assim com ele a noite inteira, e o rei ficou apavorado. E o anjo naquela noite feriu fortemente todos os servos do rei e toda a sua casa por causa de Sarai. E houve grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Faraó. E Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: certamente que é por causa desta mulher. E ele se afastou dela e falou-lhe brandamente. O rei disse a Sarai: fala-me sobre o homem com que tu vieste aqui. E Sarai disse: este homem é meu marido. E eu disse que ele era meu irmão, porque eu estava com medo que o entregasse à morte por maldade. E o rei manteve-se longe de Sarai, e as pragas do anjo do Senhor cessaram de afligi-lo e a sua família. E Faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Sarai. E o rei ficou muito espantado com tudo isso. Pela manhã o rei chamou Abraão e disse: que é isso que fizeste contra mim? Por que disseste tu, ela é minha irmã? De forma que por causa de mulher sobreveio esta praga pesada sobre a minha família. Agora toma tua mulher, leva e vai-te para a nossa terra, para que todos nós não morramos por sua causa. E Faraó levou gados e servas e prata e ouro para dar a Abraão, e ele voltou com sua esposa Sarai. E o rei tomou uma donzela, a quem ele gerou por suas concubinas, e lhe deu a Sarai por sua serva.
E o rei disse à sua filha: é melhor para ti, minha filha, ser serva em casa deste homem do que ser dona da minha casa, depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós enquanto esta mulher. E Abraão levantou-se, e ele e todos os pertences a ele foi embora do Egito, e Faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo, e a tudo que foi com ele. Abraão voltou para Canaã, para o lugar onde tinha feito o altar, onde primeiro tinha armado sua tenda. E Ló, filho de Arão, irmão de Abraão, tinha um número grande de gados, ovelhas e vacas, e tendas, pois o Senhor abençoou por conta de Abraão. E como Abraão estava habitando na terra, os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra. E a terra não podia sustentá-los por conta de seu gado. E quando os pastores de Abraão iam alimentar o seu rebanho, não iam para os campos do povo daquela terra, mas os gados dos pastores de Ló faziam de outra forma, pois eles foram obrigados a alimentá-los nos campos do povo daquela terra. E o povo da terra viu-se diariamente, e eles brigaram com Abraão por causa dos pastores de Ló. E disse Abraão a Ló: o que é isso que me fazes para me fazer desprezível para os habitantes dessa terra? Para que tu ordenes os teus pastores para alimentar o teu gado no campo de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nessa terra entre os filhos de Canaã? E por que fazes tu isso a mim? E Abraão todos os dias brigava com Ló por conta disso, mas Ló não quis ouvir Abraão, e ele continuou a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vieram e disseram a Abraão. E disse Abraão a Ló: quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes dessa terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois nós somos parentes. Mas peço-te que se separes de mim, vá e escolhe um lugar onde possas habitar com teu gado e tudo que pertence a ti, mas mantém-te a uma distância de mim, tu e tua casa. E não tenhas medo de afastares de mim, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu irei vingar a tua causa dele, apenas afasta-te de mim. E quando Abraão tinha falado todas essas palavras a Ló, em seguida levantou-se Ló. E Ló levantou-se os olhos em direção à planície do Jordão. E viu que todo este lugar era bem regado e bom para o homem, e tinha muito pasto e gado. E Ló foi para aquele lugar, ele armou ali sua tenda em Sodoma, e foram separados uns dos outros. E Abraão habitou na planície de Mamre, que está em Hebrom, e armou ali a sua tenda, e Abraão permaneceu no local durante muitos anos. Bom, irmãos, então, eu li essa outra parte, dá também um contexto, como foi feito na aula passada, sobre a situação de Nimrod, né, em relação à vida de Abraão. E agora, o que acontecia no Egito, né, para a gente ter uma ideia da situação quando Abraão desceu até o Egito, né. Então, nós vemos aqui que há um detalhe mais extenso aí da situação de Abraão, que ele foi para a terra de Canaã, ficou lá um tempo, depois voltou para a terra de Harã, e novamente recebeu uma ordem de Deus de que ele deveria continuar lá na terra de Canaã, né? Então, a gente vê, né, que essa situação que Abraão tinha aqui como bênção, né, porque ele já tinha gado, ovelha, e tudo isso, né, tinha uma razão de ser. Ele não tinha conseguido isso à toa, né? Deus estava abençoando ele por onde quer que ele passava. Ele tinha tido aquele episódio lá com Nimrod, foi abençoado, e depois foi abençoado na primeira vez na terra de Canaã, voltou, e depois foi abençoado de novo no Egito, né? E o que dá para perceber é que o tempo que ele passou na terra de Canaã, ele foi um pregoeiro, né, da justiça. Ele foi um homem que andava nos caminhos de Deus e não simplesmente vivia para si, né, como muitas vezes a gente pode ler no capítulo 13, no capítulo 12, né, e achar que Abraão estava vivendo só para si, né? Não, ele estava vivendo em comunidade ali, junto com outros da terra de Canaã, e estava preocupado em ensinar, né, os caminhos do Senhor que ele tinha aprendido, né, ao povo daquela terra. E também porque ele tinha convivido com Noé. Então, todo aquele ensino que eu já falei na aula passada,
da história da humanidade, desde Adão até Noé, ele tinha ouvido da boca do próprio Noé, então ele aprendeu a temer a Deus e a reconhecer a história da formação do homem na Terra. Então, uma coisa que a gente vê hoje, com o avanço da humanidade, é que nós olhamos para a nossa geração como se a nossa origem fosse do macaco, né? Ela é uma origem totalmente desprovida de propósito, porque um macaco evoluindo para se tornar um homem, passando por várias etapas até chegar no homem, não tem propósito nenhum nisso, né? Não tem Deus nessa situação, né? Não tem juízo nessa situação, e as pessoas têm esse prolongamento da história da antiguidade, passando por uma pseudo-teoria aí da evolução, e vive uma vida descaracterizada em relação ao que Deus quer para a sua vida, né? Então, o que acontece? Abraão, ele estava entre o passado recente e o futuro distante. O que era o passado recente? O passado recente era a vida que Adão tinha vivido, né? Até chegar em Noé, passar o dilúvio, e o futuro distante era a herança que ele iria receber de Deus, onde todas as nações da terra seriam benditas, como agora são por meio de Jesus. Então, veja, como é que seria a consciência de Abraão em relação à sua vida na terra? E como é que é a consciência hoje de um homem, né, que pretende ser abençoado, né, por meio dos seus esforços próprios, né, e como é que ele se localiza na humanidade, né? Então, hoje, um homem, ele trabalha para sustentar a sua família, ele vai numa igreja, se ele for cristão, ou ele vive uma vida de prazer, se ele estiver ligado ao mundo, mas ele olha para a sua existência, ele não vê nenhum propósito, né? Se ele perguntar sobre a sua própria história humana, o que a sociologia, a antropologia, a ciência humana vai dizer? Vai dizer que ele veio do macaco, que é uma evolução, e que a geração é isso mesmo, um nasce, outro morre, e que nós estamos aqui para trabalhar, né? E que um dia vamos morrer, e esse ciclo é interminável, e por isso a sociedade precisa desse progresso todo, né, para poder ir melhorando, dando bem-estar. E essa desculpa, ela vai se prolongando até o ponto da gente ver que hoje, com tudo que o homem deveria ter para ter uma vida justa, honesta, piedosa e pacífica, não acontece por causa do avanço da sociedade. Não acontece por causa do avanço da ciência. As dificuldades, né, que Abraão encontrou na época do passado para sobreviver numa terra inóspita, né, hoje em dia são superadas, né? Hoje em dia Israel, ou mesmo aquela terra lá onde ele peregrinou, né, tem grandes tecnologias, né? Se você olhar os países árabes, né, alguns países e algumas cidades árabes estão despontando em tecnologia, né, estão despontando em tudo que se pode dizer de bem-estar, vamos dizer assim, né? E os homens estão vivendo apenas por viver ou vivendo por prazer. Então, Abraão herda de Deus um propósito para a sua vida, um propósito para a vida das demais pessoas ao seu redor, né? Então, ele se torna uma bênção, né? Ele é abençoado e se torna uma bênção para as demais pessoas. Interessante que Abraão, ele recebe uma promessa de uma descendência numa época onde já não tinha mais idade para aquilo, né? 75 anos. Já pensou um homem receber a promessa de ter um filho com 75 anos? Aí, a Sara, por ser mais nova do que ele, 10 anos, deveria ter 65. Né?
E ela era uma mulher formosa. O envelhecimento de Abraão não devia ser como o envelhecimento é de um homem hoje, né? De 65 anos, nem a Sara deveria estar tão velhinha assim, enrugada, né? Como uma mulher de 65 anos hoje. Com certeza, a beleza dela tinha se conservado. E isso mostra que a geração antediluviana vivia muito mais, né? Estava em melhores condições de vida, e depois do dilúvio, essas condições de vida humana foram decaindo, né? Foram cada vez diminuindo, mas ao ponto de Sara ser ainda uma mulher muito formosa, né? Equivalente a uma moça de 20 anos, por exemplo, 18, 20 anos. Então, eles foram para a terra de Canaã, né? E tinha essa terra em Harã, porque, pelo nome que dá para concluir, é que esse local intermediário aí, a gente pode ver aqui no mapa, né? Da peregrinação de Abraão, né, que ele saiu daqui de Ur, passou pela Babilônia, foi até lá, ficou em Harã aqui em cima, né, depois desceu para a terra de Canaã. Então, o que dá aqui para perceber é que, como Harã é o nome do próprio filho de Terá, pode ser que ele mesmo, o irmão de Abraão, né, tenha fundado essa terra, porque o nome é o mesmo, né? Eu não consegui descobrir se era um outro Harã ou se o nome é dado porque o próprio Harã se estabeleceu ali, cabendo a Abraão prosseguir a jornada até Canaã, né? Então, a referência da cidade é o próprio nome do irmão de Abraão. Bom, aí, o que acontece? Apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor. Essa edificação do altar, ela é, vamos dizer assim, uma tradição que começou lá em Enos, né? Enos começou a edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Então, a prática da busca da presença de Deus estava em edificar um altar na presença de Deus. Então, certamente, esse altar representava um sacrifício, né? E aquele mesmo sacrifício que foi prometido para Adão, né? Que haveria de vir um descendente que esmagar a cabeça da serpente. Então, esse conhecimento estava mantido, né? Na linhagem, desde Adão, passando por Noé, até chegar a Abraão. Então, essa fé de sacrificar a Deus na esperança de haver um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, estava bem viva na consciência do Abraão. Então, hoje eu pergunto, quantos de nós temos vivo na nossa consciência de que nós temos uma contaminação da serpente em nossa vida, né? Abraão sabia, pelos pecados do povo que estava ao seu redor, que o povo todo estava contaminado com a serpente. E que ele tentava se separar disso. E quantos de nós hoje, olhando para a humanidade, pensa dessa forma? Fala, olha, a humanidade está contaminada pela serpente. E eu não vou seguir esse padrão aí da serpente. Eu vou procurar colocar minha vida no altar de Deus, vou edificar a minha vida de uma forma diferente e separar-me dessa geração. Então, o significado de santificação para Abraão já era muito prático, né? Não era um significado como hoje a gente tem um significado romântico. Hoje, o significado de santificação ele foi catolicizado, né? Por uma ideia beatífica, né, que a igreja colocou, de que o homem santo, né, não pode ter determinados costumes normais, né, e a parte religiosa e a parte secular se separou.
E para Abraão, não. Abraão, ele tinha um comportamento de um homem temente a Deus, né? Ele tinha uma esposa, ele tinha uma família, ele cuidava dos seus parentes, cuidava dos seus familiares, ele era um pregoeiro da justiça ao redor ele influenciava a vida das pessoas ao seu redor, e ao mesmo tempo ele sabia, né, por aquilo que ele tinha ouvido de Noé, que a semente da serpente permanecia no coração do homem, e que ele era um dos pilares, estava sendo chamado por Deus para ser um dos pilares, para que houvesse ali um descendente para esmagar essa serpente. Então, a responsabilidade da consciência de Abraão é muito grande, né? Abraão, ele está bem na interface entre o dilúvio para trás e Cristo que vem para frente. Entende? Veja como que é importante isso, né? Nenhum de nós hoje tem essa prerrogativa que teve Abraão, de ser um homem, vamos dizer, um homem que está numa posição de decisão para a humanidade. Né? Abraão realmente era um homem que estava numa posição privilegiadíssima, como uma decisão para a humanidade, como seria a humanidade dali para frente, através de sua descendência. Então, ele moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel. Então, aqui eu coloquei no mapa, né, a peregrinação de Abraão, que saiu de Ur, passou pela Babilônia, subiu até Manre, foi a Arã, desceu Alepo, né, hoje ele tem Alepo, Damasco, Canaã, né, foi até o Egito ali, ó, onde ele peregrinou, teve esse episódio com a sua esposa e Faraó, e voltou para a terra de Canaã, certo? Então, esse foi o trajeto que Abraão teve aqui. Aqui uma figura ilustrativa, né? Abraão, Sara, Abraão e Isaac, né? E aqui, nós temos aqui, ó, né, a cidade de Betel. Né? Esse aqui é a península aqui, do costa de Israel, né? E aqui a cidade de Betel hoje, né? É a cidade de Davi também chamada aqui, né? Hoje, tá? Então foi aqui nessa região que Abraão acampou, né? Na espera de uma promessa. Aí veja só, o que veio em consequência dessa peregrinação de Abraão? Uma grande fome. Apesar dele ser abençoado, apesar dele ter terra, dele ter gado, ter pessoas, né, ter enriquecido por meio daquilo que ele sofreu lá em Babel, né? Do que ele sofreu aqui em Babel, né? Babilônia. Saiu de Ur dos Caldeus, pelo que sofreu em Babel. Pelo que ele adquiriu em Canaã, pelo que ele adquiriu no Egito, até chegar aqui e se posicionar aqui em Betel. O que houve? Uma grande fome. Né? Então, essa fome, ela aconteceu na terra e só sobrou o Egito para peregrinar. E isso é uma parte da história que vai se repetir com Jacó. Jacó, na época de Jacó, vai ter uma grande fome e só vai restar o Egito, né? E o Egito tinha esse privilégio de superar essas crises de fome por causa do Nilo, né? Do rio Nilo. Né? Então aqui vem, Abraão vai lá, a gente leu a outra história, sabe que estava havendo guerra, sabe que Nimrod estava tendo um problema lá com aquele rei, que é Dalomé, estava havendo um problema de exploração, né? A circunstância ao redor de Abraão não eram das melhores, e ele persiste, né, em andar por fé, em andar pela promessa de Deus. Aí a gente vê um episódio daquele Riacon lá, que é ao contrário do Abraão, né? Esse Riacon aqui é um Ricaion, né? Ricaion
É o contrário do Abraão, é o oposto do Abraão. Um cara que está se dando bem na vida, não por Deus, mas por conta própria. Né? Um homem que está se dando bem na vida, como um homem qualquer hoje poderia se dar bem na vida. Um homem sem propósito, não vivendo para Deus, vivendo só para si mesmo, querendo se safar da sua situação de miséria, né, usando de esperteza, conseguindo riquezas e se tornando um rei. Certo? Então, esse contraste entre o Abraão da promessa e o Ricaion lá, né, é muito interessante, tá certo? Porque esse ser aqui do Ricaion representa o homem hoje, né, o homem como ele vive hoje na sociedade, Ricaion. Vive de esperteza, vive de se dar bem, vive de querer, né, alcançar uma situação privilegiada na sociedade. Ao contrário de Abraão, que estava obedecendo a Deus, tinha a sua vida suprida por Deus, tinha bênçãos, né, passava por dificuldades, mas Deus estava tratando da vida dele e suprindo a sua necessidade. Tinha sua fraqueza, porque um homem que fala para uma mulher passasse por irmã, né, a gente poderia julgar que ele era um homem que tinha aquela dificuldade de enfrentar essa situação, né, estava com medo de morrer. Né? E aqui eu coloquei o título de Faraó. No Egito existia uma monarquia teocrática, forma de governo exercida por um rei, ao qual era atribuída a natureza divina. O poder do faraó era, pois, o poder sacralizado. O faraó era considerado um deus vivo e seu poder era sagrado. Então, esse texto aqui mostra que antes de ser chamado faraó, quem estava no Egito era Osíris. Né? E Osíris, pelo que está escrito aqui, era o Egito de Osíris, filho de Anon, rei do Egito. Então teve Anon, Osíris, né? E depois veio esse Ricaion, o espertão, e passou a governar o Egito como um faraó. Esse Osíris é considerado um deus, né? E Anon também. Bom, então vamos lá. Aí, quando ele vai para o Egito, né? Acontece esse episódio do Senhor ferir ao faraó, né, com grandes pragas por causa da mulher de Sarai. Então, o texto que eu li em paralelo a esse, né, mostra como foi a situação, né, que por amor de Abraão, né, por amor de Sara, melhor, Abraão teve ovelhas, vacas e servos. Né? Ele já tinha alcançado alguma coisa, e lá no Egito ele alcança mais bênçãos por causa do faraó. Né? E aí o Senhor fere com pragas, nós vimos aí a situação, como é que aconteceu, como é que a Sara se envolveu. Aí algumas pessoas aí no YouTube estão falando que a Sara foi tocada por faraó, a Sara ficou grávida de algum filho, né? Não, aí mostra que não teve nada disso, né? Que a Sara também permaneceu no temor de Deus. E simplesmente passaram esse episódio aí e Deus livrou ela. Né? E aí conta os detalhes como foi que Deus livrou. Né? Bom, aí por que existe essa figura toda aí nessa história? Veja só. Então nós temos uma sombra terrena, uma figura celestial, uma pretensão satânica, né? E uma figura celestial. Então, vamos lá. Abraão na terra é comparado à figura de Deus. Sara é comparada a Jerusalém. Lá na Epístola de Gálatas nós temos essa analogia aqui, feita por Paulo. Então Abraão seria o pai das nações, e seus filhos representariam as nações que haveriam de andar nos caminhos de Deus. Então, se Faraó tomasse Sara por mulher, representaria Satanás está dominando a terra. Por quê? Porque a esperança de uma geração da qual iria nascer Jesus estava sendo burlada por Satanás.
né? Onde a Sara seria a progenitora, né? A mãe das nações, Faraó tomando Sara, né? Equivaleria a Satanás tomando a terra e sendo dono das nações. Então, mais uma vez, a gente vê a tentativa de Satanás dominar a terra, dominar o mundo. Então, ele tentou no Éden, né? Ele tentou no dilúvio, ele tentou no Éden, ele tentou com os Benai Elohim, né? Ele tentou com Cão, filho do próprio Noé. Ele tentou com Nimrod, certo? E agora tentando tomar a bênção de Abraão por meio de Faraó. Então, o que a gente percebe disso aí? Quando a gente olha a história, a gente não vê quantas tentativas Satanás tem feito contra a humanidade. E quando a gente olha para a história da nossa vida, olha, eu vou falar a verdade para vocês. Pouquíssimas pessoas me avisaram da tentativa maligna contra a minha vida. Apenas uma irmãzinha, velhinha, magrinha, fraquinha, falou assim: irmão, Satanás vai fazer de tudo contra a sua vida. E esse é o tipo de coisa que a gente precisa identificar na história. A gente precisa identificar na história da humanidade, na história da igreja, na história do povo de Deus e na nossa própria história, irmãos. Senão, a gente vai viver uma vida achando que as coisas vão ser fáceis, quando não vão ser. Quando vai ter luta ferrenha, Satanás criando ardis terríveis. Né? Então, eu contei aí de Adão, né? Dos Nefilins, do Cão. Aliás, esqueci o Abel, né? Caim matando Abel. Tentou lá no... Esqueci ainda. Adão, né? A queda de Adão, Caim matando Abel. Os Nefilins, né? O filho do próprio Noé, Nimrod, né? E agora, o Faraó. Quanta intervenção maligna na história humana. E a gente não se dá conta disso. A gente vai vivendo achando que a Bíblia é só herói. Né? Como a gente vê alguns pastores dizer que a vida de Abraão é abençoada, era só heroísmo. Não era, irmão. Né? Então aí, nesse detalhe aqui que eu coloquei aqui, vocês veem que houve dúvida no coração de Abraão também, né? Ele foi lá, desceu, ficou 3 anos, né, em Harã. O Senhor apareceu, ele saiu de Ur dos Caldeus, né, como está escrito aqui, saiu de Ur dos Caldeus. Né? Eles chegaram à terra de Harã, ficaram lá 3 anos. Depois ele resolveu descer para Canaã para cumprir a palavra de Deus. Ele já tinha 50 anos de idade. Aí ficou lá por um tempo. Né? Naquele tempo, ao final de 3 anos de residência da terra de Canaã, no ano que Noé morreu, né? Aqui, isso aqui deve ter sido um peso para ele, ó. Aquele pai que tinha dado a ele toda a instrução contrária à humanidade que estava vivendo, Nimrod, e todo o povo se corrompendo. Abraão, com 50 anos, Noé tinha morrido, aquilo deve ter abalado ele. Né? Aí o que acontece? Ele vai lá, ó, Naor, irmão de Abraão, e Terá, seu pai, Noé, filho, e Ló, filho de Harã, e todos seus pertences preferiram habitar em Harã. Né? Então Abraão ficou abalado, voltou lá para Harã de novo. Certo? O que acontece? Deus vem, começa a acontecer uma guerra. Olha só, irmãos. Aqui, ó. O que o mundo espiritual estava tentando aqui, ó. Quando Abraão saiu da posição dele, olha aqui. Olha aqui o mundo espiritual se revolvendo. Nimrod começou uma guerra. Abraão voltou para uma posição, saiu da posição dele, né? E aqui, ó, Nimrod tentando dominar. Aí Deus usa de um Kedorlaomer, que não tinha nada a ver com Deus, e era um rebelde também, para destruir o Nimrod, que era um grandão da época.
usam o menor para destruir o maior. Né? Um que saiu com 700 mil homens, outro com 5 mil, ganhou uma guerra. Né? Aí, enquanto isso, Abraão o quê? Tinha que voltar para a posição dele. Então, Deus estava dando chance para Abraão, né? Tapando o buraco, para que a promessa pudesse ser cumprida. Tá certo? Aí o Senhor aparece diante de Abraão de novo, renovando a promessa, né? Construiu uma invocada, invocou o nome do Senhor novamente, trouxe sacrifícios, renovou a promessa, renovou a fé, renovou a confiança, né? Naquele tempo, Abraão foi ver seu pai e sua mãe, né? Abraão e sua esposa foram lá com cerca de 72 homens, né? Seguiram Abraão. Ele ensinou, deu instrução de Deus, né? Aí o Senhor renova aqui a promessa dele. Olha, já faz 20 anos que eu te apareci, que eu vou te dar essa terra. Eu vou te abençoar, você vai ser pai de nação. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Tá certo? E veja só, e tudo isso tinha que permanecer por fé. Por que por fé? Porque quem foi herdar, né, foi lá em Moisés. Quando Moisés, Josué, toma aquela terra. Porque os filhos de Jacó vão também para o Egito, ficam escravos, 430 anos. Depois é que sai de lá para tomar a terra de Canaã. E até hoje ainda tem essa promessa para ser cumprida. Né? Abraão. Porque lá no livro de Atos está escrito que nenhum pé, no discurso lá de Estevão, no livro de Atos, que nenhum pé de terra Abraão herdou. Oxe. Né? Então, como é que fica isso? Tá certo? Então, essa é uma promessa que ainda está por se cumprir. Porque apesar de Deus ter dado a terra de Canaã para os judeus, para os hebreus, para os israelitas, hoje ela ainda está sendo tomada. E ela vai se cumprir no milênio. Vai se cumprir quando a igreja, né, que esmagou a cabeça da serpente por meio de Jesus, vai ocupar essa terra. Amém? Então veja a situação aí. Bom, então agora, irmãos, a gente consegue ver esse contexto da situação da vida de Abraão. Como ele, né, assim como nós, estamos aguardando essa herança, porque todas as nações se tornaram benditas na terra por meio dele. Essa palavra se cumpriu por meio de Jesus. Né? Mas ainda a herança, né, de um tempo de descanso, de um sétimo dia, do sétimo milênio, ainda não foi cumprida. E vai ser cumprida por meio de nós. Então, nós precisamos, né, perceber que nós estamos ainda lutando ao lado de Abraão. Lutando pela terra prometida, que é tanto a nossa redenção, a nossa vida, o nosso coração, quanto o reino de Cristo na terra, onde Deus vai cumprir toda essa promessa que ele fez a Abraão, do povo dele herdar desde o Egito, né, até lá o rio Eufrates. Tá certo? Então, irmãos, essa é uma história que nos remete a pensar sobre como nós encaramos a nossa existência, como nós encaramos a nossa própria história no mundo. Né? Como é que a gente se situa no mundo? Abraão sabia se situar no mundo. Sabia o que tinha acontecido para trás e sabia, por fé, como ele deveria se comportar para o que haveria de acontecer pela frente. E nós agora estamos tão distante do Éden, tão distante do Edão, né? Tão
distante da história, da verdadeira história humana. Nós estamos aí mergulhados numa ideia evolucionista. E quando chega a promessa de Jesus para a nossa vida hoje, de que ele vai voltar, de que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, parece que não faz sentido. Veja o quanto que a nossa cultura humana está contaminada, né, com o anticristianismo, até mesmo dentro da história, do propósito da vida humana. Certo? E nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Ok, irmãos? Espero que tenham entendido bem a mensagem, né, dessa história aí para a nossa vida, porque essa palavra não serve só para vocês, fala comigo também, e nós precisamos ter posição em relação ao que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Para que nós possamos herdar essa terra, espiritualmente falando. O jogo político, e agora é um jogo espiritual também. Uma batalha espiritual. Alguém quer comentar alguma coisa? Espero que todos tenham ouvido bem. Irmão Celiano, irmão Estênio, todos ouviram direitinho? Porque estava gravando, não sei se vocês estavam ouvindo. Eu estava lá na transparência, não estava vendo aqui a tela sendo transmitida. Prestaram atenção? Como é que estão vivendo o mundo hoje, irmão? Como é que estamos vivendo hoje no mundo? Como é que nós estamos encarando a nossa história, irmão? Como descendentes de Abraão, como de filhos de Adão, criados por Deus, ou como descendentes de macaco? Descendentes de Deus, né? Filhos de Abraão. Porque se a gente adotar a filosofia que o mundo quer impor sobre nós, nós perdemos o propósito que Deus tem. Sim. Não esquecendo que esse mundo já está no maligno, né? Ou seja, lá fora... E é uma mentira sobre outra. As camadas de engano são tão grandes que a gente não consegue mais nem dar conta de negativar as informações, né? Por isso que o Senhor criou a fé, né? A fé é aquele salto que você dá para a verdade sem precisar negativar camada por camada da mentira. Porque o trabalho de negativar camada por camada da mentira se torna totalmente impossível, né? Isso tem que ser um salto de fé. É de você entender que tem um propósito, que a vida não pode ser só isso aqui. Não tem condição. A vida não pode se resumir a um ricaion que quer só ganhar riquezas do rei e se dar bem, né? Que é o que hoje o mundo prega, né? Seja um ricaion. Convença o rei que você é um cara esperto e ele vai te deixar governar. Sim. Correto. É totalmente o contrário, né? O ricaion é totalmente o oposto de Abraão. Você só tem duas opções. Ou você pertence a Deus ou você pertence ao diabo. Exatamente. E vai ficar debaixo do domínio do diabo, se você entrar pela porta larga, olhar para as coisas do mundo, desejar as coisas do mundo para essa vida. Então você está enfadado a pertencer ao diabo, né? Pertencer àquilo que o príncipe desse século aí tomou conta, né? Mas Deus é soberano. A gente tem que lembrar que Deus é soberano sobre tudo. Exato. Mas o que a gente vê também ao nosso redor, que nós temos parentes, família, né? E às vezes a gente vê também aqueles que estão ao nosso redor envolvidos, né? De uma forma que a Satanás criou uma cultura que as pessoas se enganam com essa cultura humana.
E a coisa está se apertando, está se apertando, está se apertando no mundo. E ainda as pessoas estão presas a isso, né? É por isso que Deus, pela sua misericórdia, vai ter que quebrar. A serpente enganou Eva e Adão, né? Isso. O pai da mentira vai ser o diabo toda a vida. E é assim que as pessoas vão se enredando. Pela mentira do diabo. Pois é. E o grau da mentira, o grau da cultura mentirosa que vai criando uma consciência contrária, consciência de Deus é cada vez maior, né? Porque o ser humano hoje ele está cheio de sabedoria humana, né? Sim, sim. Está cheio de propósitos próprios, né? E se esquece de quem realmente os criou. E com isso aí eles não vêm a conhecer Jesus. Fica difícil, né? Até você contar a história toda para a pessoa entender. Né? Não vai haver arrependimento, não vai haver confissão do pecado, não vai haver confissão ao nome do Senhor. Então. E até pela história, daria para ter fé, né? Sim. Se você conhecesse a verdadeira história da humanidade, você adquiriria fé. E aí é que a gente fala, a palavra de Deus é a palavra da história, a verdadeira história. Não é só palavra de Deus porque Deus falou. É palavra de Deus porque é Deus contando a história para o homem, a verdadeira história do homem. Sim, sim. Né? Então aí é inventada uma história em paralelo e as pessoas levam essa história como se fosse verdadeira e morrem, né? Morrem porque não sabem para que servem, de onde vieram, para onde vão, né? Aí fica essa crise existencialista que existe no mundo, né? Ah, eu não sei de onde eu vim, não sei de onde eu vou. Ah, meu Deus, a vida não tem sentido. Deus não existe. Ah, vamos criar um partido para poder resolver os problemas do mundo. Né? Toda essa porcaiada aí de informação perversa, perturbada, desfigurada. É isso mesmo. Porque a desinformação, a gente tem consciência dela agora, né? Mas ela vem desde o começo do mundo. A partir do momento que o Caim começou a construir cidade, fazer as pessoas viverem para um outro propósito, já era uma desinformação. Né? Com certeza. E agora o faraó e esse tipo de governo, levando as pessoas a viverem dessa forma, como a gente vive hoje, é uma desinformação. Nessa perspectiva aí, o mundo não vai se curar nunca. Não vai. É só Deus. É só Deus. E ainda Deus conta conosco para dar o testemunho e pregar o evangelho toda nação, tribo e língua, para que o mundo creia, né? Para que o mundo creia. E aí, quando a gente olha para a igreja da maneira física, né? O povo, pessoas que estão dentro da igreja, aí tá complicado também, né? Porque às vezes eu paro para pensar assim, quantas pessoas dentro das igrejas, né? Elas não gerou uma mudança, né? Uma conversão verdadeira. Mas é que precisa de uma construção a longo prazo, né, irmã? E essa construção a longo prazo, para que haja essa mudança, ela tem que vir com informações verdadeiras. Porque informações verdadeiras vão gerar mudanças verdadeiras. Informações falsas vão gerar mudanças falsas. Entende? É por isso que hoje os pregadores, né? Hoje em dia a gente não vê a palavra. Quando você lê o Gênesis, né? Qual é a impressão que dá? Que aquilo lá é uma história da carochinha, não é? E o pior é que tem pastores dizendo que é a história da carochinha.
dando aval para isso. Uhum. Aí o que acontece? Aí Deus não fez o céu e a terra, o homem veio do macaco, o Big Bang explica tudo, e o povo vai vivendo na loucura, sem nenhum propósito. Só para consumir, né? Porque a parte do ego humano, já foi colocada pela serpente. Uhum. O que está precisando para esse ego se desenvolver? A história. Não é isso? Verdade. A semente do egoísmo está na queda. Está no software. O programa da serpente está dentro do homem. O que ele vai desenvolver, o algoritmo? Com os dados da informação da vida. Vai processar o algoritmo, vai virar. Por isso que a serpente começa a serpente e termina besta lá no final, com 7 cabeças, 10 chifres. Porque é o pó da terra, a cultura humana, formando essa serpente. Aí tu vive aqui nessa terra, achando que é aqui, né? E não pensa que existe um reino de Deus, né? Na verdade, Deus não existe, né? Essa sociedade relativista, né? Que cada um pensa como quer e não existe verdade. Olha, se a verdade fosse pregada mesmo, de fio a pavio, como diz, já teria um monte de profissão que já não existiria. Advogado, polícia, médico, psicólogo, psiquiatra. Muita gente seria sarada da loucura. Verdade. Eu acho até que o progresso humano deveria ser medido pela desinvenção de algumas coisas. E hoje, o que estão desinventando? Estão desinventando algumas coisas para escravizar com outras. Então, profissão de professor hoje está sendo desinventada, né? Hoje é tudo por live. Daqui a pouco eles vão colocar um programa de computador que ensina melhor que um professor. E aí o professor não vai precisar mais existir. Uma fábrica. Uma pessoa de uma fábrica está sendo desinventada porque tem um robô que vai fazer tudo. Então tem muita coisa desinventada, mas a troca de uma escravidão maior. Enquanto que a libertação das sociedades que deveria existir, deveria desinventar algumas coisas por causa da verdade. Porque as situações de mentiras já não seriam mais sustentáveis. Tá certo? Bom, irmãos, então nós estamos agora com 9h30, né? Normalmente a gente encerra por aqui, porque são 1h30 de aula. Eu vou interromper a gravação. Se tiver alguma discussão interessante, eu gostaria de gravar, mas isso vai depender dos irmãos, né? Levantar algumas outras questões, né? Porque eu me lembrar de alguma outra coisa, né? Porque eu tinha meditado já 2, 3 semanas, né, até que chegar essa aula aqui, porque essa aula aqui já tinha sido preparada bem antes, e aí eu preparei ela lá na frente e preparei as anteriores, a do meio, né? Agora eu vou ter que preparar a aula para a semana que vem, que a semana que vem é a parte que o capítulo 13, né, que é um pouco desse que nós falamos hoje, que Abraão e Ló se separam, a guerra do rei de 4 contra 5, que a gente já leu, e a promessa do filho, né, que é o capítulo 15. Então, a próxima aula eu vou envolver o 13, o 14 e o 15, vamos ver se a gente consegue fechar essa ideia. Porque aí vai começar uma outra dimensão da história, que é o seguinte: Deus aparece para Abraão em forma física, por meio de 3 homens, né? Sim. Isso para mim é uma coisa extraordinária. Hã? É extraordinário, né? É extraordinário, abala comigo. Abala também. Quantos de nós tivemos algum tipo de experiência como essa? Né? Acho que muito, acho que nossa. E hoje
E a gente está tão distante de muitas experiências também, né? Que a gente possa viver com Abraão, né? E fez tudo pela fé e crendo, né? No Deus vivo sobre a vida dele. Exato. Mesmo sendo humano e errando, como a gente vê que ele não é perfeito, né? Que ele errou em vários pontos na vida dele, mas mesmo assim com Deus ele continua. Mas ele tinha a integridade de se manter à promessa, né? Fiel à promessa. Sim, exato. Mesmo com seus erros, é o que Deus espera de nós. Que mesmo com os nossos erros, que a gente se mantenha fiel à promessa que Deus fez. Exatamente. Porque, às vezes, o que a gente aprende na religião, ou na igreja, é uma ideia perfeccionista de santidade, em que você não pode errar. Você não pode errar, mas pode ser infiel às promessas. E o que Deus quer é o contrário. Você pode até errar, mas seja fiel às promessas do Deus. Entende? E é um tipo de religiosidade oposta do que a gente vê hoje na igreja. É verdade. Por que as pessoas não querem errar? As pessoas são cobradas, né? As pessoas sempre são cobradas, porque não existe perfeição, né? As pessoas se sentem tão cobradas nessa questão de santidade que quando comete erros e pecados, elas não conseguem novamente voltar na essência da intimidade novamente com Deus, né? Elas se sentem indignas, né? Tem ensinado essa questão que tu não pode errar, que tu não pode pecar, né? E não pode mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que o ensino, né, é diferente, assim, né? Não é ensinado as promessas de Deus. Exatamente. A forma de encarar a própria fé, a própria vida é diferente. Isso aí. Pois é, irmão. Vamos orar agradecendo, pedindo a Deus para Deus mudar a nossa perspectiva, nos dar uma perspectiva de Abraão, né? Que essa palavra possa dar um fruto para a nossa própria vida, tá bom? Quem gostaria de orar? Eu já orei a própria oração inicial. Vamos lá pedindo a Deus, né? Porque a gente hoje é preocupado com bem-estar, riqueza, mas Abraão não ficou sem nenhum bem-estar, sem nenhuma riqueza, apesar de que teve luto. Mas ele foi fiel ao propósito de Deus. Então a prosperidade de Abraão não é uma prosperidade que é pregada hoje na igreja, que é a prosperidade às vezes até de que você abandona, né? Que lá na parábola das bodas, o Senhor convida para as bodas pessoas que estavam ocupadíssimas com seus problemas. E pede a volta de Jesus porque elas estão, não, eu me casei, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus está voltando, e o cara preocupado com a sua própria vida. Então essa é a prosperidade que é pregada hoje na igreja. Enquanto que a prosperidade de Abraão é diferente. É você receber as bênçãos, porque você querem prosperar aqui, né? Nesse mundo, da forma delas. Aí quando Jesus vem, elas não conseguem acompanhar. Tá bom? Vamos orar então, pedir a Deus isso. É verdade. Posso orar então? Pode. Senhor Deus e Pai amado, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, de estudo, esse momento de compartilhar da Tua palavra, da Tua presença. Embora estejamos, Senhor, fisicamente distante, mas nós estamos aqui num só Espírito, Senhor, buscando pela fé te agradar, conhecer a Tua palavra, permanecer nela, debaixo das Tuas promessas, dos Teus propósitos, porque a Tua palavra já diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. Realmente a gente não vê o que vai acontecer lá na frente, mas os Teus propósitos e as Tuas promessas, Senhor, são tão perfeitos que tudo se caminha da melhor forma na nossa vida quando a gente se derrama diante do Senhor
e coloca a nossa vida, assim como Abraão colocou, a vida dele para te servir e ser guiado, Senhor, pela tua voz. E assim, Paizinho, eu peço que sejamos assim também. Sejamos guiados pela tua voz. E que essa palavra diz, Senhor, que se nós nos aproximarmos de ti e crendo, Senhor, que tu existes, tu és o nosso galardeador, Senhor. Aquele que nos dá, Senhor, a certeza, Pai. A certeza que a tua existência ela é real. Amém. Porque o teu Santo Espírito em nós nos dá essa convicção. Que possamos praticar isso, praticar, Senhor, a tua presença, a intimidade, a oração, e fazer aquilo que também é impossível para te agradar, assim como Abraão fez. Amém. E eu sei, Deus, que a nossa fé ela é provada. Eu peço que o Senhor venha nos provar para que possamos passar por valores eternos. Amém. Que há algo muito maior que nos espera. Que não é esse mundo caído, esse mundo corrompido, esse mundo cheio de pecados, onde nós vivemos, Senhor, pessoas, Pai, com tanta maldade, crianças sofrendo. Não é esse o mundo que o Senhor deseja, não é esse o mundo que o Senhor preparou para nós. Há algo grandioso, há algo valoroso, Senhor. Amém. Por isso nós vivemos essa noite que dependemos de Ti. Nos transforma, Senhor, em adoradores, em adoradoras verdadeiros, Senhor. E que nenhuma circunstância, Pai, nenhuma emoção venha nos tirar do centro da Tua vontade, Pai. E eu peço, Deus, que Tu abençoe a vida do irmão Lucas. Amém, Senhor. Do irmão Ciliano, do Estevão que está aqui, Senhor. E a minha própria vida, Pai, entregamos nas Tuas mãos. E aqueles que não estiveram aqui, Senhor, para ouvir dessa palavra, para ouvir da Tua sabedoria, peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, tragam, Senhor, essas pessoas de volta, Senhor, no centro da Tua vontade, da Tua palavra, para conhecer mais de Ti. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe essas casas também, abençoe os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, Pai. Senhor, Teu povo. E que o Senhor seja glorificado, Senhor, em nós. Sim, que a gente possa resistir, Senhor. Resistir os dias maus, resistir os dias de dificuldade, sabendo que a Tua mão poderosa está sobre as nossas cabeças, Senhor. Amém, Jesus. Tu és aquele, Senhor, que coloca a mão poderosa como um pai que ama. Amém. E eu peço fortalecimento espiritual, peço fortalecimento emocional, eu peço também fisicamente, Senhor, para cada um aqui, que o Senhor possa estar trazendo vigor, Pai, restaurando, Senhor, a imunidade, restaurando a vida emocional e espiritual. E eu peço, Deus, que cada vez mais tenhamos comunhão e intimidade contigo. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, você aceita, Senhor, essa aula de hoje, Sim, onde nós falamos e mais um pouco entendemos a Tua palavra como uma oferta. Aqui nós estamos ofertando para o Senhor, Senhor, cada palavra que foi dita aqui, cada leitura do irmão Lucas, Pai, seja como uma oferta agradável a Ti, Deus. Abençoe a casa dele, abençoe, Senhor, essa noite, dê um descanso para ele, Senhor, no seu corpo físico, emocional. Abençoe, Senhor, a sua mãe, a casa onde ele está nesse momento, seus familiares, Pai. Amém, Jesus. Senhor, a tua bênção redobrada, Pai. Amém, Jesus. E cremos, Pai, que Tu nos ama. E nós oramos te agradecendo por tudo que tens feito na nossa vida, por tudo que o Senhor vem derramando sobre nós, por cada vez, Senhor, que Tu tens abrido, Senhor, uma porta, Senhor, de conhecimento para as nossas vidas.
Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós somos privilegiados, Senhor. Nós somos filhos e filhas privilegiados, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor, por mais um momento na tua presença. Amém. Em nome de Jesus e amém. E amém. 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 Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em continuação à oração da tua filha, Senhor, eu sinto de orar e clamar. Senhor, o encanto da serpente, Senhor, sobre esse mundo está se esgotando. Deus, a tua palavra, Senhor, está diante de nós para te quebrar todo o encanto da serpente, todo engano. Deus, ela tem um poder, Senhor Jesus Cristo, limitado, mas o teu poder é ilimitado. E tudo que a serpente fez contra o homem durante toda a história humana está chegando ao fim, Senhor, e vai chegar ao fim, onde todo o seu encanto será quebrado, todos os seus enigmas serão desfeitos, todos os seus embaraços, Senhor, tropeços serão removidos e virá o teu reino. E por isso nós queremos nos posicionar, Senhor, a partir de agora, para que dentro de nós a tua palavra revolva o nosso íntimo, nossos rins, nossas entranhas, e que mais e mais da tua palavra desça ao mais profundo do nosso coração, e revolva, Senhor, todo esse encanto e todo esse enigma que a serpente colocou dentro da humanidade, dentro de nós, Senhor, por meio da queda de Adão, para que nós possamos expurgar, extirpar de nossa vida a serpente para sempre, e possamos receber a natureza de Cristo, onde não só a unção do teu Espírito Santo é derramada, mas o próprio Espírito de Deus virá habitar completamente em nosso corpo, mente, alma, espírito e coração. Bendito Pai, por enquanto, a Deus, o teu Espírito Santo se uniu apenas ao nosso espírito, mas ele há de se unir também à nossa mente, ao nosso corpo, à nossa alma. Deus eterno, a nossa santificação, ela não pode parar no nível, Senhor, apenas da consciência e nem apenas no nível do espírito. Ela tem que descer ao nível da nossa alma e ao nível da nossa carne e do nosso corpo. Amém, aos nossos rins e a nossa entranha. Que seja a habitação tua, plena e perfeita. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos o teu nome e a tua presença em nós, para que nós sejamos habitados plenamente por ti. Possamos nos casar para sempre com Jesus, sendo esposa formando, Senhor, corpo e cabeça, refletindo a imagem do Deus invisível em toda a plenitude, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vou interromper aqui a gravação.